Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aula de hoje o nosso objetivo é discutirmos juntos, analisarmos juntos algumas questões que inclusive vocês já fizeram essas questões, são as questões de revisão do capítulo 6, que é o capítulo de Hebreus, civilização hebraica, né? O tema do capítulo 6 de vocês. São questões bem tranquilas, bem fáceis, não tem muito mistério, mas que vão servir para a gente revisar, relembrar algumas coisas que a gente já discutiu. Vamos nessa? Vamos começar aqui então pela primeira questão da nossa lista de atividades aqui, não é? A questão começa dizendo que para um cristão a Bíblia é o livro mais importante que existe, pois... E aí a gente tem que descobrir qual é a resposta certa. É bom nós lembrarmos que a Bíblia cristã, ela é composta por dois testamentos, né? O chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, nada mais, nada menos é do que a Bíblia dos judeus, né? A Bíblia dos judeus, dividida em três partes: Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é o livro da lei, os 5 primeiros livros. Neviim são os livros dos profetas e Ketuvim são os livros são escritos, né, como poéticos, como livros poéticos, como Salmos, o livro de Jó, Eclesiastes, Provérbios e aí por diante. Mas enfim, por que para um cristão a Bíblia é o livro mais importante então? Foi e ainda é o livro mais impresso, ou seja, o livro que mais se imprimiu na história? Será que é por isso? É o livro mais vendido do mundo há mais de 500 anos? Será que é só porque é o mais vendido? E será que são só 500 anos? Não, né? Há muito mais tempo. É conhecido como o livro mais traduzido da história? Só por isso? Só porque é mais importante só porque foi traduzido? Este livro é considerado como sendo a palavra de Deus. Parece interessante. Então a resposta aqui vai ser a letra D. Este livro é considerado como sendo a palavra de Deus. E aqui a gente vai pelo ponto de vista da fé, né? Falando do cristianismo enquanto uma religião, ou seja, pressupondo a fé. Então, para um cristão, o mais importante é a fé que ele tem de que este livro que ele está segurando não é um mero livro, mas sim a palavra de Deus, certo? Por isso a Bíblia é o livro mais importante que existe para os cristãos e também para os judeus, né? A Bíblia dos judeus, que é o Antigo Testamento cristão, a mesma coisa, certo? Então, beleza, questão super fácil, super simples, tranquila. Vamos para a segunda, então. Segundo a tradição, os hebreus são descendentes de Sem. E aqui é a palavra, é o nome de uma pessoa, né? Sem, não é o de negação, né? De não existir. Mas então eles são descendentes desse sujeito chamado Sem. Nossa, professor, que nome estranho. Pra gente hoje é estranho, mas na época era um nome comum, legal. Tipo, Sem, vem cá. Tá bom? Então, ele era filho de... segundo a tradição, os hebreus são descendentes de Sem, filho de... Por isso são chamados de semitas, que são descendentes de Sem. Além dos hebreus, os também podem ser considerados semitas. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então a gente vai lembrar que esse Sem aqui, esse sujeito aqui, o Sem, ele era filho de Noé, tá bom? Lembre-se que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem era um dos filhos de Noé. E os povos hebreus são descendentes de Sem. E como a única questão aqui que tem corretamente Noé, só pode ser a letra B, né? E os outros povos que também são considerados semitas são os árabes, certo? E aí você vai se lembrar que os árabes, eles são descendentes de Ismael. Ismael foi aquele primeiro filho de Abraão, lembra? Por isso que Abraão ele é tão importante tanto para o judaísmo e cristianismo, mas também para o islamismo, tá?
que, segundo eles, então, segundo a tradição, assegura, Ismael teria sido o pai do povo árabe, Ismael filho de Abraão. Portanto, Abraão tem uma importância simbólica muito grande aí para os povos monoteístas da história, para os judeus e cristãos, já que o cristianismo vem do judaísmo, né? E também para os islâmicos, tá? Para os muçulmanos. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, Sem era filho de Noé, e os árabes também podem ser considerados como povos também semitas, por serem, portanto, descendentes de Sem. Super simples, tranquila, né? Fácil também essa questão. Vamos para a próxima. O povo hebreu viveu no Egito por aproximadamente 400 anos. Saiu de lá liderado por Moisés, que os guiou por 40 anos no deserto, até chegarem à terra prometida. Qual o nome desse famoso acontecimento da história hebraica? Quando o povo sai do Egito e volta, né, para a terra prometida, né, como diz a Bíblia, para a terra que mana leite e mel. Como é que a gente chama esse período, esse contexto, esse acontecimento da história da civilização hebraica? Nós chamamos de Êxodo. Êxodo. A própria palavra Êxodo, se você for traduzi-la, ela é uma palavra que vem do grego, né? Isso porque o livro no grego foi chamado assim, o segundo livro da Bíblia. Tem um livro chamado Êxodo, né? Que narra tudo isso. Então, é o Êxodo. A palavra Êxodo, que vem do grego, quer dizer saída. Porque é a saída do povo do Egito para a terra prometida, tá bom? E aí esses 40 anos que o povo passa no deserto, conforme nós discutimos, foram anos de aprendizado para o povo, né? Nesse período o povo aprendeu várias noções religiosas que vão dar identidade para a civilização hebraica, como eles receberam nesse período os 10 mandamentos, como eles também construíram o santuário, né? Aquele santuário que a gente discutiu, que a gente estudou. Então é um período importante de aprendizado para o povo, certo? Então o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, que em hebraico o livro é chamado de Shemot, certo? Mas é o Êxodo que fala desse acontecimento, né? Da saída do povo lá do Egito para a terra prometida, tá bom? Então, o livro do Êxodo, letra A, facinho, você vai colocar aí a letra A nessa atividade, bem tranquilo, vamos para a próxima. Depois dos reinados de Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel sofreu um cisma, e a palavra cisma quer dizer divisão. Então, o reino de Israel, o reino dos hebreus, que era um reino só, que tinha apenas um rei, primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Salomão era filho de Davi. Depois esse reino foi dividido, né? Então, assinale a alternativa que melhor explica esse acontecimento. Como que foi essa divisão do reino, né? Do reino dos hebreus. A letra A está dizendo que o reino de Israel ele foi dividido em 4 partes. Uma parte se chamava Judá, outra parte Samaria, outra parte Israel, outra parte Jerusalém. Já a letra B diz que foi dividida em 3 partes: Israel, Palestina e Egito. Egito. Aí a letra C diz que foi dividida em 2 partes: Israel e Judá. E a letra D diz que também foi dividida em 2 partes, só que os nomes eram Judá e Jerusalém. E aí, quando a gente vai estudar a história bíblica, a gente vai se lembrar que essa divisão foi em 2 partes. Então aqui a letra A já fica de fora. E a letra B também fica de fora, né? Porque a letra A diz que são 4, a letra B diz que são 3. Nada a ver, tio, nada a ver. Então sai fora a letra A, a letra B também. E a gente fica aqui entre a C e a D, né? Que a gente sabe que foi dividido em 2. Mas quais os nomes desse reino, né? E aí quando você vai folhear as páginas da Bíblia e também os livros da história, você vai ver que esses reinos se chamavam: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Judá era o nome de uma das tribos, né? Tínhamos 12 tribos de Israel, 12 tribos do povo hebreu. E a maior tribo era a tribo de Judá, daí que veio o nome judeus, né? Da tribo de Judá. Mas então era uma tribo que ficava no sul, no reino do sul, que a maioria era judeus lá, então ficou como o reino de Judá, que era o reino do sul. Esses eram os nomes corretos, né?
Reino de Israel, Reino do Norte, Reino de Judá, Reino do Sul. Então você vai marcar aí a letra C de cachorro quente com ovo de codorna e purê de batata, tá bom? Então, nesse sentido, você vai ver que o reino, quando foi dividido, né, falando da história do povo hebreu, a partir do momento que o reino ele é dividido, o povo dos hebreus nunca mais conseguiu ter o auge, o ápice, né, do político, econômico, social, que foram os reinos de Davi e Salomão. Davi e Salomão, não é à toa que eles são lembrados como os maiores reis hebreus, né? Porque são o auge do reino dos hebreus, Davi e Salomão. Depois que houve esse cisma, que houve essa divisão em reino de Israel no norte e reino de Judá no sul, o povo nunca mais conseguiu voltar à glória que era antes, tá bom? Então, questão fácil, letra C, não tem mistério, não tem erro. Letra C, divisão do reino em duas partes, Israel no norte e Judá no sul. Agora, a última questão da nossa revisão de hoje. No ano 70 depois de Cristo, a província romana da Judéia foi violentamente reprimida pelas forças do exército romano. O templo de Jerusalém foi destruído pela segunda vez e os judeus se espalharam pelo mundo. O nome mais conhecido que se usa para fazer referência a este famoso espalhamento, qual é o nome correto, gente? E aí, se você for ver a história do povo hebreu, né? Patriarcas, juízes, aí reino, cisma, exílio, retorno e diáspora. Então a alternativa correta é a letra B, essa palavrinha que talvez você não conhecesse, diáspora, quer dizer justamente isso mesmo, difundir, dispersar, espalhar. Só que o termo correto que a gente usa, né, que a gente usa para falar dos hebreus é esse termo aqui, diáspora, tá? Por isso que a alternativa correta é a letra B. Então, quando no século I, né, a província dos judeus, que era a província que se chamava Judéia, que era uma província do Império Romano, dominada pelo Império Romano, os romanos foram lá e destruíram com tudo. Destruíram o templo, destruíram a cidade, expulsaram os judeus de lá, e aí os judeus se espalharam, né, se dispersaram num acontecimento que a gente chama de diáspora, tá bom? E aí eu cito a força do imperador Tito, né? Tito foi o imperador romano que acabou com tudo em Jerusalém por vários problemas políticos e os judeus se espalharam. Portanto, a gente vê que sempre a história do povo judeu, a história do povo hebreu, ela é marcada por uma separação de sua terra, que é uma terra sagrada, uma terra especial, porque foi a terra que Deus levou Abraão lá no início, Abraão, o pai do povo hebreu, Abraão Avino, né, como é chamado em hebraico, Abraão nosso pai, como os judeus dizem. Então, essa terra é sagrada para eles constantemente em sua história saíram e retornaram para a terra, né? Pelo menos em 3 momentos, né, muito específicos. Então, quando o povo vai para o Egito, volta do Egito para a terra. Aí o povo se firma na terra e o povo é escravizado, né? Sai da terra de novo. E aí pelos assírios no norte e pelos babilônios no sul. Mas depois o povo volta com Esdras e Neemias e é expulso de novo pelos romanos. E aí por fim o povo judeu retorna somente no século 20, né? Mas isso a gente vai estudar em outros momentos, tá bom? Gente, finalizamos aqui nossa correção das 5 questões. Não foram questões difíceis, né? Questões bem tranquilas, mas que nos fizeram pensar um pouquinho mais nesses conceitos importantes acerca da civilização hebraica. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você esteja indo bem nos seus estudos aí, e é um prazer estar com vocês. Nos encontramos das próximas vezes. Um grande abraço e até mais.